Oi, alunos do terceiro ano, bom dia, tudo bem? Então hoje a gente vai ver a aula 13 da frente D. Deixa eu escrever aqui. Aula 13 da frente D, certo? É continuação de circunferências mesmo que a gente já viu um pouquinho na aula 12, algumas propriedades. Então vamos lá. Para entendermos as propriedades que veremos nessa aula, é conveniente revermos algumas definições. Então, primeiramente, fala aí de mediatriz de um segmento. Olha para vocês verem. Mediatriz de um segmento de reta. Então, quando eu tenho um segmento de reta AB, né, vai daqui até aqui o nosso segmento. O que nós vamos ter? Nós vamos chamar de mediatriz do segmento, ó. A mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos extremos desse segmento, ou seja, é a reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a esse segmento. Então eu vou ter que pegar bem o ponto médio aqui, o meinho, e vai ser uma reta aqui, ó, chamado reta M, é chamado de reta M, tá? Essa reta vai embora para o infinito, só que o que acontece com ela? Ela passa bem no centro aqui, bem no meio, ponto médio, e ela tem que fazer 90 graus, ela tem que ser perpendicular. Isso significa o seguinte, que qualquer ponto da mediatriz, tá, tem a mesma distância daqui e a mesma distância daqui. Esse pedacinho é igual a esse, ó, daqui até aqui, vamos chamar de D1, aqui chamou de D2, né? D2. Essa distância de A até lá, vou chamar de P aqui. AP, que é D1, é igual a BP, que é D2. Se você pegar outro ponto, a distância é igual a daqui. Se você pegar aqui, a distância é igual aqui, porque eu já peguei ponto médio. Se você pegar aqui, a distância daqui é igual a distância daqui. Então, como que eu traço a mediatriz? Pego o ponto médio do segmento, vamos supor, o segmento médio 20 centímetros, pego bem lá no 10 centímetros do ponto médio, traço uma reta que faz 90 graus com o segmento. Qualquer ponto daquela reta tem a mesma distância dos extremos do segmento, né? Agora vem secante e tangente a uma circunferência. Vamos ver o que é isso, vamos lembrar. Vocês já viram aí para trás. Quando eu tenho uma circunferência, então tem uma circunferência aqui, né? Aqui está o centro. Qualquer reta que passe em corta a circunferência em dois pontos, essa reta ela é chamada de reta secante. Então, por exemplo, aí passou aqui, ó. Ah, cortou aqui, essa é a reta R, né? Então nós temos a reta R aqui e ela cortou nos pontos A e B. A e B. Então aqui é o ponto O, que é o centro. Essa reta que corta a circunferência em dois pontos é chamada reta secante. A reta tangente já é diferente. É uma reta que passa tocando a circunferência em um ponto só. Tá? Ela vem aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Ela veio, tocou. A minha não tocou. Ai, meu Deus. Ela vem, toca aqui a circunferência, ó. Toca num ponto só. Tá? Também reta R tocou no ponto A. Reta R, essa reta aqui, ela é reta tangente. Então, se corta em dois pontos, reta secante, se toca num ponto só, que está escrito aqui, olha para vocês verem, ó. Uma tangente ou uma circunferência é a reta que possui um único ponto em comum com essa circunferência. Ela tem esse pontinho onde ela toca, um só. Então, ela é reta secante. Então, agora, nós vamos para a próxima página. Página 2, essa é a página 1. Página 2, vamos lá. Nós temos três propriedades, eu vou falar rapidinho as três. Propriedade 1, vamos fazer o desenho aqui. Propriedade 1, é difícil fazer o desenho nesse quadro pequeno aqui, gente. Sai torto.
Então aqui está o centro, ó, né? Qual que é a propriedade 1? Fala assim, a mediatriz, você já sabe o que é mediatriz, acabamos de falar. De qualquer corda de uma circunferência, contém o centro dessa circunferência. Então, por exemplo, eu tenho uma corda aqui, ó. Corda é um segmento que vai de um ponto a outro. É um segmento que vai daqui até lá. Tá? Aqui, por aqui passa uma reta, mas o segmento é a corda. Então, vai de A até B. Aí eu vou traçar a mediatriz. A mediatriz vem bem no centro, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui. E vai fazer 90 graus aqui, ó. O que acontece com essa mediatriz? Essa aqui é aquela reta mediatriz. Ela, necessariamente, ela passa pelo centro. Qualquer corda. Se tiver uma corda aqui, ó, você vai fazer a mediatriz aqui, ela vai passar pelo centro. Tá bom? Então, essa é a propriedade 1. A mediatriz de qualquer corda de uma circunferência contém o centro dessa circunferência. Então, o centro faz parte da mediatriz. Propriedade 2 agora. Vou aproveitar a mesma circunferência aqui. Vamos ver se dá certo. Propriedade 2 das circunferências P2. Fala assim, uma reta tangente a uma circunferência e o raio traçado pelo ponto de tangência são sempre perpendiculares entre si. Então, se eu tiver aqui, a circunferência está aqui, eu passo uma reta tangente aqui, ó. Vocês sabem, ela toca a circunferência num ponto. Aqui eu tenho o centro. O raio dessa circunferência aqui e o ponto de tangência, que é o ponto que tocou ali a circunferência, necessariamente é 90. Entendeu? Então, se eu tenho uma reta tangente a uma circunferência e o raio, os dois são perpendiculares, vai formar 90. Agora, propriedade 3, vou usar a mesma circunferência. Propriedade 3 agora. Eu vou mudar aí, porque o meu aqui, eu vou mudar o sentido do desenho, viu, gente? Mas é a mesma coisa. As tangentes traçadas por um mesmo ponto externo, ó, um ponto externo aqui, ó. P, daí da apostila tá aqui em cima, mas qualquer lugar. É uma circunferência determina os segmentos congruentes, que são os segmentos tomados pelo ponto externo aos pontos de tangência. Então, esse ponto aqui, eu posso pegar aqui, tirar a tangente aqui, tá vendo? Eu tiro uma tangente aqui, ó. Tocou aqui. Eu tiro uma tangente aqui, ó. Tocou aqui. O que acontece? Eu tenho o raio aqui, ó. Aqui tocou no ponto A, aqui tocou no ponto B. Aí no livro, na apostila, tá aqui, ó. Dá na mesma. Aqui eu tenho o raio, né? E aqui eu tenho o raio. Tá bom? Então, esse ângulo aqui é 90. Esse também é 90, tá? Então, o que acontece aqui? Esse segmento é igual a esse. Por quê? Porque esse aí, ó, tá do lado, tá explicando por quê, né? Tá falando assim, PA igual a PB. PA igual a PB. PA igual a PB. Por quê? A justificativa dessa propriedade decorre da congruência dos triângulos APO e BPO. Aqui, se eu tirar uma linha aqui, ó, imaginária, ó, eu vou ter dois triângulos retângulos. Esse aqui é a hipotenusa, ó. Ela vale para os dois. Então, ó, este lado é o raio. Este lado também é o raio do outro. Este lado que é a hipotenusa vale para os dois. Então, o outro lado é igual, tá? Não tem jeito de não ser. Então, APO e BPO são congruentes, né? Então, esse segmento aqui lá no ponto de tangência é igual a esse que no ponto de tangência aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer os exercícios já, que aí depois vem outras propriedades, senão vai ficar muito difícil para vocês. Vamos fazer o primeiro exercício aí. Primeiro, vamos lá.
primeiro exercício é na página 3. A partir de um ponto C, exterior a uma circunferência, traçam-se duas retas tangentes, como mostra a figura adiante. Tá? Então, olha, vamos fazer o desenho aqui. Eu tenho uma circunferência aqui. Ai, para fazer essa circunferência pequenininha é difícil. Aí eu tenho um ponto C aqui, traçou duas tangentes, uma aqui, tocou aqui no ponto R, uma aqui, tocou aqui no ponto S, tá tudo desenhado aí, né? Os segmentos tangentes CR e CS, que são necessariamente congruentes, esses segmentos CR e CS são congruentes, porque por causa da propriedade, ali, a última propriedade, medem cada um 23,5. Então, esse aqui, ó, mede 23,5, que são congruentes, esse aqui também, mede 23,5. Aí, tá falando o seguinte, em um dos arcos de extremos RS, aqui ó, o arco aqui ó, RS, tá? Escolhe-se ao acaso um ponto P. Escolheu aqui, ponto P. Traçando-se o segmento AB tangente à circunferência em P. Traça um segmento aqui, ó, aqui, tangente em P. Aí encontrou aqui no ponto A e no ponto B, né? Aí tá pedindo o seguinte, calcule em centímetros o perímetro do triângulo ABC, desse triângulo aí, desprezando a parte fracionária de seu resultado, caso exista. Então, o perímetro, o que vai dar o perímetro desse triângulo? Então, vai ser o que? CA, né? CA mais CB mais AB. Esse, mais esse, mais esse. Só que a gente tem que olhar aqui o seguinte, olha para vocês verem aqui, ó, como esse ponto aqui é um ponto externo, aqui é tangência, aqui também é tangência, AR é igual a P, né? Então, olha, ó, AP é igual a AR. Esse pedacinho é igual a esse, por causa da terceira propriedade. Aqui também, ó, BP é igual a BS, tá? E BP é igual a BS. Então, o que vai dar o nosso perímetro lá? Então, como esse aqui é igual a esse aqui, e isso aqui é igual a isso aqui, então nós vamos ter o quê? O que nós vamos ter aqui nosso perímetro? Então, vai ser, ó, CA mais AP mais CB mais BP, né? Só que o AP é igualzinho ao AR, mesma medida aqui, e o BP é igualzinho ao BS. Então, na verdade, nós vamos ter o que? CA mais AR, aqui ó, dá o 23,5. E CB mais BP, que é igual a BS, dá o 23,5. Então, qual que é o nosso perímetro? 47 centímetros, tá? É centímetros aí? É, 47 centímetros. Então, a resposta 47 não tem item, né? Vamos ver o 2. Aí, é só olhar na figura. Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui, porque tem um ponto externo, vai lá no ponto de tangência, propriedade 3. Aplica duas vezes ela. Vamos ao exercício 2 agora. Exercício 2. Dado uma circunferência com diâmetro AB 10 centímetros, então eu tenho uma circunferência, vamos fazer o desenho. Passar tudo torto. O diâmetro dela é AB, que é
AB vale 10, portanto o raio vale 5 e 5, né? Que o diâmetro é 10. Prolonga-se um segmento BD 8 centímetros. O B tá aqui, ó. Eu vou prolongar ele aqui, ó. Até aqui o D, ó. Isso aqui vale 8 centímetros, né? Calcule o comprimento dos segmentos dados pelas tangentes tirados do ponto D à circunferência. Então, eu vou ter uma tangente aqui, ó. Uma tangente que vai lá. Uma tangente que vem aqui, tá? Aqui, ponto de tangência. Então, o raio que vai até lá no ponto de tangência faz 90 graus aqui. Aqui também. Então, o que que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter dois triângulos retângulos, certo? Aqui é a hipotenusa, ó. Aqui é um, aqui é outro. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, se eu resolver um, eu já estou resolvendo o outro. Ó, aqui é a hipotenusa. Quanto que vai medir a hipotenusa? Vai medir 13, tá? Então, ó, hipotenusa mede 13. Um cateto é igual ao raio, que vale 5. E o outro cateto eu vou chamar de x, que eu não sei. Vou chamar de x, que é ele que eu quero. Joga Pitágoras. Então vai ficar 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 144, que vai dar 12 centímetros, tá? Que vai ser a letra C. Resposta é a letra C. Então, achou um, já achou o outro também, porque os dois são iguais. Vamos para frente, página 4. Mais propriedades, vamos lá. Página 4. Bom, ângulos na circunferência. Então, existem dois tipos de ângulos numa circunferência, a saber, central e inscrito. O ângulo central, o próprio nome já fala. Ele vai lá no centro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ângulo central relativo a uma circunferência é o ângulo que tem um vértice no centro da circunferência. Então, eu tenho um ângulo aqui, vai até lá no centro, lá. Ele é o ângulo central, que é o centro O. Aqui é o arco, ó, o ângulo vai embora pro infinito, viu? Aqui é o arco, se aqui fosse um bolo, o arco seria a casquinha do bolo. E o ângulo central seria a fatia do bolo. Eu corto uma fatia, o ângulo central, que vai embora. O arco é a casquinha, só que os dois, eles têm a mesma medida. Então, olha para nesse quadrinho verde, é importante saber. A todo ângulo central corresponde um arco e vice-versa. Toda fatia do bolo tem uma casquinha lá fora, tá? A medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Exemplo, na figura a seguir, considere o arco em destaque a medida indicada. Eu tenho o arco aqui, vamos supor que seja 60 graus, tá? Então, ó, aqui A, né? Aqui B. Então, o que que acontece? O ângulo central é o AOB. AOB, isso aqui tudo é a fatia do bolo, 60 graus. O arco AB, a gente põe AB e um arquinho em cima, esse aqui, ó, vai ser 60 também, mesma coisa. É importante destacar que medida de arco não é o mesmo que comprimento de arco. Então, se eu quiser o comprimento do arco, aí eu tenho que tirar o arco daqui, esticar ele. Aí é o comprimento L, aí é diferente, né? Ângulo inscrito agora. O que é ângulo inscrito? Ângulo inscrito relativo a uma circunferência é um ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados secantes a ela. Então, o ângulo inscrito aqui já é diferente. Aqui o ângulo central vai no centro. O ângulo inscrito, ele vai até lá no outro lado lá. Ele vai, ó, por exemplo, esse aqui é um ângulo inscrito, ó, vem aqui. O ângulo tá aqui, ó. Olha o vértice dele, lá na circunferência, tá? Então, o arco AVB é um arco inscrito, né? Aliás, é um ângulo inscrito.
Existem 3 importantes propriedades envolvendo o conceito de ângulo escrito numa circunferência. Vamos ver a primeira propriedade. Facinho de ver, P1, propriedade 1. Olha a propriedade 1. Ângulos inscritos correspondentes ao mesmo arco na circunferência têm a mesma medida. Então, ó, este ângulo, por exemplo, vamos pegar este mesmo. Este ângulo aqui, ó, vamos tirar o nome dele. O arco dele tá aqui, ó. É como se fosse uma boquinha. O outro arco, esse aqui, ó, que vai, por exemplo, vem aqui e vai lá, mas na mesma boquinha, ó, na mesma boquinha é igual. É isso que tá falando aqui. Esse aqui, que vem aqui, vai lá, ó a boquinha tá aqui, ó. É a mesma coisa. Se tiver um arco que vem aqui e aqui, ó, termina na mesma boquinha, ele é igual. Tá? Isso quer dizer a primeira propriedade. Todos os arcos que terminam no mesmo arco, eles têm a mesma medida. Propriedade 2. Vamos aproveitar a mesma circunferência aqui. Ai, vai ficando feio, vai ficando rabiscado. Fazer outra. Circunferência, propriedade 2 agora. 2. Centro, ó, né? Propriedade 2 fala o seguinte, a medida de um ângulo inscrito numa circunferência é a metade da medida do correspondente ângulo central. Então, olha, vamos supor que eu tenho este ângulo aqui, ó, este, alfa. E eu tenho o mesmo ângulo, mas inscrito, esse é central, vai lá no centro. Lá, vem aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Este ângulo beta, ele é a metade desse aqui, ou seja, esse é o dobro desse. Então, alfa é 2 beta. Alfa é 2 beta. Ou beta é alfa dividido por 2. Tá? É isso que tá falando propriedade 2. Propriedade 3 agora. Lá na página 5. Propriedade 3. Vamos ver a mesma circunferência aqui. P3. Fala o seguinte, um ponto P de uma circunferência e os extremos A e B, distintos de P de um diâmetro dessa circunferência, determinam sempre um triângulo retângulo. Então, se eu tiver aqui um diâmetro AB, diâmetro, tá? AB, e eu tenho um ponto P qualquer, em qualquer lugar aqui, diferente de AB, eu vou traçar um triângulo aqui. Necessariamente esse triângulo é retângulo, tá? Então, nós vamos ver o seguinte, dá uma olhadinha no quadrinho rosa aí. A propriedade 3 é um caso particular da propriedade 2, tá? Dessa que nós acabamos de ver da metade ali. Observe que na figura da propriedade 2, que se alfa for 180, então beta é 90. Então aqui é o seguinte, nós vamos pegar este arco aqui, ele é o central, ele está no centro, 180. Esse aqui é lá no mesmo arco, ó, escrito, ele vai ser a metade, né? Vai ser 90. Ele é um inscrito, que é a metade desse aqui. Então, é uma propriedade, né? Consequência dessa propriedade. Em todo triângulo retângulo inscrito numa circunferência, o diâmetro coincide com a hipotenusa. O diâmetro vai ser a hipotenusa, né? Então, vamos ver os exercícios. Vamos lá. Terceiro exercício. Terceiro, vai envolver essas propriedades aí. Numa circunferência com diâmetro AB 10 centímetros, então vamos fazer a circunferência. Diâmetro AB 10 centímetros. AB. Se o diâmetro é 10 centímetros, o raio é 5 e 5, né? Existe uma corda BC, existe uma corda, não sei, chuta ela aqui, BC, 6 centímetros, aqui é 6, determina a área do triângulo ABC, aqui ó, ABC, vamos unir aqui, eu não sei quanto que é esse lado aqui, X, mas eu sei que aqui é 90, tá? Pela propriedade 3. Então, se é 90,
eu posso jogar Pitágoras e achar x, tá vendo? Então vai dar, ó, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então eu achei esse lado aqui. Agora, como o triângulo é retângulo, quando eu tenho um triângulo retângulo, a área é a base vezes a altura dividido por 2. Só que a base é um cateto, só que ali tá desenhado virado. A base é um cateto, a altura é outro cateto, tá? Então, o que vai dar a área? A base, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. Então, a área é 24 centímetros quadrados. É a letra C, tá? É só aplicar a propriedade. Vamos para o exercício número 4. Exercício número 4. Exercício número 4 está falando o seguinte. Se a corda AB da figura é um lado de um triângulo equilátero, então eu tenho aqui, eu tenho uma circunferência, né? Eu tenho uma corda aqui AB, e tá desenhado um ângulo central aqui alfa, aqui chamou de C. Então, se essa corda AB é um lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência, existe um triângulo aqui inscrito, ó, tá? E falou que ele é equilátero. Então, se ele é equilátero, o que acontece com os ângulos? Os ângulos são 60. No triângulo equilátero, os três ângulos são iguais, 60, 60 e 60, tá? Aí tá falando o seguinte, a medida do ângulo alfa em radianos é... Então, esse ângulo aqui, alfa, ele é um ângulo central, ó. Esse aqui é um inscrito, esse aqui é o dobro desse, porque esse é a metade desse, tá? Então, o alfa é 2 vezes 60. A alfa é 2 vezes 60. Que aí, no caso, é a propriedade 2, tá? Propriedade P2 aqui. Então, o alfa é 120, mas mandou dar em radiano, né? Radiano de 120 é 2π sobre 3 radianos. Que, no caso, é a letra A. Letra A. Tá? É exercício facinho, né? Só enxergar. Vamos para a página 6, tem mais uma propriedade e tem um exercício aplicando ela. Vou ver se eu deixo isso aqui mesmo. Vamos lá. Ó, propriedade 4, né? Tá falando quadrado inscritível. Um quadrilátero, não é quadrado não, quadrilátero. Um quadrilátero é dito inscritível quando admite uma circunferência que passa por todos os seus vértices, Nesse caso, existe uma importante propriedade envolvendo as medidas dos seus ângulos internos. Então, se eu tiver um quadrilátero inscritível aqui, ele está aqui dentro da circunferência, certinho aqui. Então, os ângulos dele, o A, aqui tem um ângulo A, aqui B, aqui C, aqui D. Aí vem a propriedade 4. Num quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares. Então, ó, A mais C é 180 e B mais D é 180, tá? Se o quadrilátero der para passar uma circunferência nos seus vértices, os ângulos são suplementares. Vamos ver o exercício número 5? Vamos lá? Tem que fazer o desenho. Essa aula vai ficar mais longa por causa dos desenhos. Então, ó, exercício número 5. Aqui eu tenho o centro, ó. Tem um diâmetro AB, né? AB. Tem um ponto D aqui. Tem um ponto C aqui. Então, aqui, aqui e aqui.
Aí tá falando assim, a medida do ângulo ADC, desse ângulo aqui, inscrito na circunferência de centro O é. Então eu quero isso aqui, ó, vou chamar de alfa. Mas nós vamos começar por aqui, ó, aqui é 35, aqui é 35. Nós vamos começar puxando aqui, ó. Deu um triângulo aqui que aqui vai ser 90, porque aqui é o diâmetro, tá vendo? Eu vou chamar esse ângulo aqui, vou chamar ele de beta. Então, ó, 35, ó, aqui é 90, então, 35 mais 90 mais beta vai dar 180, então triângulo. Então, beta vai ser o quê? Beta vai ser 180 menos 90 menos 35. Então, beta vai ser 55, tá? Achamos esse triângulo aqui, esse ângulo aqui. Agora, na hora que eu puxei aqui, nós ficamos com um quadrilátero inscritível lá, ó. Quadrilátero inscritível. É inscritível, é o quadrilátero ABCD. ABCD, tá? Então, se ele é inscritível, o alfa mais o beta dá 180. Alfa mais o beta vai dar 180, tá? Então, o alfa vai ser 180 menos 55, que vai dar 125. Então, a resposta é a letra A. Então, gente, olha, terminamos essa aula e agora vocês vão fazer os exercícios e na semana que vem a gente vai tirar as dúvidas, né, dessa parte da aula 13. Então, olha, bom dia para vocês, até amanhã.